Perini, tô precisando investir um pouquinho lá fora, cara. Você não tem um pouco de preocupação com o Brasil, não? Eu tenho bastante. Inclusive, eu mando bastante dinheiro lá pra fora, que eu penso da seguinte forma. Se o Brasil continuar sendo o país que ele é, um país meio na média, o aluno nota 4 e quando estuda tira 8, aí volta a usar drogas, tira 4 de novo, fica nesse ciclo, nosso negócio vai dar muito certo. Se o Brasil afundar demais, isso pode prejudicar o negócio e é justamente por isso que eu quero ter um bote salva-vidas fora do Brasil. Salva-vidas entre aspas, né? Realmente tem que ter dinheiro lá fora. A gente tem muita instabilidade política no Brasil. Acho que até por isso a gente tem muito desconto em preços aqui. Por outro lado, o dólar ele subiu demais. Só que ao mesmo tempo, a gente fala isso desde quando o dólar estava R$1, né? Eu viajei uma vez pra Disney, mano, e aí gastar lá era investimento. Pô, R$1, cara. Você pegava um tênis da Nike, eu acho, uma camiseta era $10, $20. Aí quanto mais você comprava, parece que mais dinheiro você ganhava, entendeu? Aí foi de R$1 para R$2, aí 2 para 3, 4, 5, 6, quase 7, que loucura. E aí eu fico meio preocupado, assim. Você acha que o dólar vai continuar subindo para sempre? É difícil, né, falar de moeda, porque depende do que acontece lá fora e aqui. Mas se a gente pega a tendência estrutural, era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, chegou a ser 6. E como eles crescem mais do que a gente, com menos inflação, acho que a tendência é essa. E aí você vê um gap abrindo entre a economia que lidera esse processo e a nossa que é baseada em commodities. É soja, minério de ferro, petróleo e agora vai chegar a cunhá, que tá dobrando cada vez mais rápido, porque tá dobrando em coisa de 6, 4 meses. Eu sou mais otimista, por vários motivos, com os Estados Unidos do que com o Brasil. Apesar deles terem problemas também, não dá pra falar que lá, meu Deus, tá mil maravilhas, né? Tem pontos de vista muito positivos, muito negativos com os Estados Unidos, mas se dá uma crise lá, por exemplo, talvez os ativos lá depreciem, mas aí o dólar tende a subir, porque o mundo vai entrar em crise junto e vão fugir, talvez, para dólar, né? Então, talvez faça sentido. Enfim, não temos bola de cristal, né? Tô na dúvida, tenho que diversificar. Eu tô querendo botar 1 milhão hoje em alguma coisa dolarizada. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça. Tenho comprado Bitcoin. Pô, você sabe disso, sempre te ligo antes de comprar. É uma alocação bacana. Em termos de dólar, só isso. Eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de dólar. E aí, eu tava pensando em gente conversar com a Raiz, o nosso analista internacional, para tentar entender um pouquinho do que ele está vendo. Recebi do Robson, né, o meu consultor, algumas opções de bonds lá fora que eu tinha pedido para ele. E bonde, turma, só para vocês entenderem, é o seguinte: quando você investe no Tesouro Direto, você empresta para o governo. Isso aqui é um título público. Quando você empresta para uma empresa, é um título privado. Então, um bond é um título privado, é você emprestando para uma empresa, basicamente. E ele tinha me mandado aqui uns bonds do JP Morgan, que estavam pagando, quer ver só, dólar mais 5, dólar mais 5,5, dólar mais 5,6. Isso daqui é animal, vários indicadores, né? O que mais rendeu no Brasil nos últimos anos foi IPCA mais 6,5. Só que o dólar rendeu mais que o IPCA mais 6,5. Dólar mais 4 rendeu mais que o IPCA mais 6,5. Então, quando você tem dólar mais 5,5, pô, isso aqui é explosivo, entendeu? Então vou falar com a Raiz porque talvez tenha alguns ETFs legais pra gente investir. E aí vamos diversificar um pouquinho, né, Julinho? Não temos bola de cristal, mas temos um dos melhores analistas de ativos internacionais. Vamos ver lá o que ele tem pra falar pra nós e a gente já... Vamos ver se o Perini não entra junto no jogo também. O Perini é o cara mais pró-dólar e Bitcoin que eu conheço. É bizarro, cara. Na verdade, eu sou pró-realidade, né, cara? Olha o resultado de combinação de exposição lá fora e Bitcoin. Um dia eu vou ligar pro Perini, ele vai meter dos Estados Unidos e fala assim, não volto nem a pau no Brasil. Toca aí a operação. Ó, mas aqui são alguns dos nossos analistas. Ó, esse aqui é o Gui. Ó, Gui, você já conhece, né? E aí, Gui? E aí, bom? Dá um tchauzinho pra câmera aqui. Certo, o pessoal me conhece. Pessoal, lógico. Você é o cara do Tesouro Renda Mais. Bem? É o Tesouro IPCA mais praia, né, Julinho? Você comprou, né, Julinho? Ah, eu tô comprado, eu já falei pra ele que eu vou mandar buscar se não der certo. O Gui também. Eu tô perdendo lá, Gui. Obrigado. A longo prazo. Mas é uma simetria muito boa essa, porque se der certo todo mundo é gênio, se der errado a culpa é do Gui. Não, a culpa é dele, se der errado. Só que quem vai culpar vai ser eu, não é? É sempre assim. A culpa é sempre do Thiago. E olha, aquele lá é o Ricardo, que vocês já conhecem. A gente fez um vídeo, comprou XP Malls com ele. Inclusive, Ricardo, daqui a pouco a gente vai gravar mais um vídeo, viu? Estamos precisando comprar mais fundos imobiliários aí. Vamos nessa. Tá preparado? Sempre. Porque, ó, vira pra cá. Quando a gente gravou, o Ricardo separou 3 fundos imobiliários pra me mostrar. Eu vi um e falei, não, eu quero comprar esse. Cara, você começa a entrar no paradoxo da escolha, que aí é quando você começa a ter muita opção, e eu já tinha gostado muito daquela opção. E como eu vou investir mais, não tem problema, não tem pressa. E aquele é o Arraiz, que vocês ainda não conhecem. Vai ficar falando de longe lá, Julinho? Vem me ajudar. Vem pra perto, vem pra perto. Esse é o Arraiz, nosso analista Fala, galera, um de prazer. ativos internacionais. Hey, man. Como você tá? Bom? Tô bom pra caramba. Mas posso ficar melhor dependendo do que você nos trouxer aqui nessa nossa conversa. Como ajuda? Só pra vocês saberem aqui, ó, o Gui é analista da Finclass. Então a gente tem
ativos de renda fixa que são recomendados lá. A gente tem o Ricardo que recomenda os fundos imobiliários, que também estão na carteira recomendada da Finclass, e o Arraes recomenda os ativos internacionais, que também estão na Finclass. Então, se você não é assinante da Finclass ainda, você está vacilando, não faz nenhum sentido. E esse daqui que você conhece é o Perini, obviamente, tem alguns bons cursos lá dentro. Então, inclusive, clica aqui para assinar a Finclass, que vai fazer muito sentido, porque em breve teremos uma promoção, né? Sim, sim. Aniversário, né? Aniversário tá chegando, Finclass. Aniversário tá chegando e o presente quem ganha, o pessoal tá assistindo ainda. Mas o Gui tá ficando muito marqueteiro, né? Olha isso! O cara tá ficando muito marqueteiro mesmo, né? Caramba! Fala mais. Vai ter desconto de quanto aí? Desconto de 30% pra quem se cadastrar aí, ó, pra participar do aniversário da Finclass. Que dia que é? Você lembra, Tiagão, não? Meu. Última semana. 24 de abril, não é isso? Perfeito. Última semana Aí, ó. de abril, promoção boa pra você. E vai ter novidade na plataforma, inclusive, né? A gente vai colocar outros indicadores pra você que gosta de acompanhar os investimentos, fundos imobiliários, ações, ativos Aí, ó, e o cara não filma mais, o cara já tá falando demais. Tá falando coisa que não deveria. Ô, Raiz, vamos conversar aí, vem cá. Esse daqui é o Gradinho, o CEO da Finclass. Oi. O cara que fez 25 barras aí. Ele faz 25 barras. Eu fui lá fazer barra com ele, disputar barra com ele. Ele fez 15, eu fiz 14, né? Não, vem cá, vamos ver então quanto vocês fazem. Vamos lá. Não vou. Agora ao vivo. Aqui no Eu Grupo não vou Primo, fazer. as pessoas podem escolher serem protagonistas ou coadjuvantes. Manda o Perini. É. Manda. Vem cá. As pessoas do sem grupo. vergonha. A nossa cultura aqui é de gente corajosa, gente que não foge de desafios, gente que abraça as adversidades, né? pelo exemplo, Lidera né? pelo exemplo, pessoas saudáveis. Vamos lá. Não, eu tô com um problema no braço. Problema no braço. Cara, você não era assim, hein? Você não era assim, hein, cara? Não, eu só entro em campo. Esses dias ele precisava de uma ajuda. Eu fui lá e fiz mais barras do que a pessoa que precisava. Ah, Tá ganhando visitante? Aham. ele sempre E dá esse ganhei. papinho. Não, cara, você arregou, vai. Não, eu consegui um cliente pra você por causa disso. Meu, muito obrigado por isso, hein? Olha, cara, muito obrigado por isso. Bom, vamos lá. Cadê o resto aí? Ah, pronto. Cadê meus indicadores aí? Olha a loucura. Arraiz, precisamos da sua ajuda, mano. Vamos sentar aqui no sofá, Peninho? Eu tô investindo R$1 milhão toda segunda-feira, basicamente. Na verdade, eu invisto em outros dias, mas a gente posta toda segunda-feira. Eu tenho a filosofia da Arca, onde eu tenho uma parte em cada classe de ativos, né? Então eu tenho uma parte em ações, uma parte em real estate, uma parte em renda fixa e uma parte em ativos internacionais. Só que em ativos internacionais eu acho que eu tô um pouco capenga, porque eu só tenho Bitcoin, por enquanto, né? Eu comprei acho que 3 milhões em Bitcoin. O Perini, muito me incentivou nisso. Eu gosto de Bitcoin, mas o Perini é um cara que tá... É muito, como pode dizer, aficionado, né? É um cara que acredita muito, assim. Então ele sempre me dá uns bons conselhos nessa área. E agora eu preciso de uns bons conselhos para eu diversificar. Diversificação além do Bitcoin. Exatamente. Só que eu recebi do Robson, que é meu consultor, alguns bonds interessantes do JP Morgan. Aí eu vi pagando 5,5% mais dólar, que é uma baita taxa incrível. E eu, particularmente, não estou otimista com os Estados Unidos. Eu acho que os preços estão super valorizados. Quando eu falo Estados Unidos, eu digo ações, basicamente, né? Então eu acho que isso daí pode sofrer pra caramba. Então eu não queria pegar minha grana e comprar ações lá fora nesse momento. Acho que a gente pode passar por um grande susto, um grande tombo. Então eu preciso botar uma grana em dólar, mas queria saber o que você tem para me dizer nessa linha. E aí, dependendo do que você falar, cara, eu já pego o computador e... Eu já, inclusive, fiz o câmbio hoje, da minha conta da XP para minha conta global. Então eu transferi R$1 milhão já. Então o dinheiro tá na conta Então é para só investir. decidir, Só decidir tá comprar. tudo pronto para clicar. Bom, eu tenho visto também alguns sinais de desaceleração da economia norte-americana. Coincidentemente, ontem eu participei de um fórum de gestoras internacionais aqui e as mensagens eram mais para o lado negativo do que positivo. Então existe um risco dessa desaceleração, uma política Trump que está trazendo muita incerteza para o mercado. Faz sentido você pensar em ter algo que contrabalanceie esse risco. O risco que a gente está falando aqui é um risco que tende a elevar também juro futuro. Então se você pega alguma coisa como um ETF de bonds, pode ser que ele tenha ali uma piora antes de melhorar. Porque se o juro abrir, duration longa, vai dar uma machucada na carteira. Só para dar um pause aqui. Então é o seguinte, ó, o que o Arraiz acabou de falar? Eu disse que estou com receio de ter uma eventual crise, alguma coisa assim. Se tiver uma crise eventual e os ativos perderem preço, né, as ações perderem preço, o que ele está falando é que a taxa de juros futura tende a subir ou ela não diminuir. E se isso acontecer, os bonds, eles podem sofrer antes de ficar bom. Então, assim como as ações sofreram numa crise, os bonds no curto prazo também sofreriam numa crise. É mais ou menos isso que o Arraiz está falando. Então, quando você vai investir em algo, você precisa tomar muito cuidado com o risco. Às vezes a gente só busca rentabilidade, mas a gente esquece de olhar para o lado de risco. Como é para você a questão da liquidez? Você
topa o cenário de investir de repente num bond e esperar até o vencimento dele? Porque isso pode ser que o preço dele vai oscilar, só que se você está confortável com a taxa da aquisição, que é $1 mais 5, mais 6, você garante segurando, e a gente está falando de JP Morgan, um risco de crédito baixíssimo, investment grade Estados Unidos, você garantiria esse retorno de $1 mais 6 comprando o bond. Comprando um ETF, você vai ter a liquidez, a possibilidade de sair, movimentar isso, ou até fazer novas compras, mas, no eventual elevação desse juro futuro, como você explicou pra galera, o preço desse bond vai sofrer. Cara, pra mim é de boa. Você me topa o conhece. risco da duration. Você me conhece, pô. Pra mim é bem tranquilo isso. Eu acho que, inclusive, o risco, ele é muito menos uma medida de perfil e muito mais uma medida de conhecimento, sabe? Já parou pra pensar nisso, Perino? Porque a pessoa, sou conservador. Acho a mesma coisa. Você concorda com isso? Acho que o cara, quando se diz conservador, uma boa parte do pessoal, na verdade, é ignorante sobre o funcionamento do mercado. Aí, como o cara não conhece, ele só quer saber daquelas linhas retas ascendentes, tipo um Tesouro Selic da vida. Mas se ele estudasse mais o mercado, ele veria que outros tipos de investimento, apesar de ter mais oscilação, no final, não tem um risco maior. Se a gente for considerar, por exemplo, a chance de não ser pago. Um Tesouro IPCA+, vai oscilar muito mais, agora a chance de ser pago é igual ao do Tesouro Selic. Para quem você emprestou é o mesmo, é o governo, ele vai te pagar da mesma forma. Então, eu concordo com você. Isso aqui é de uma apresentação que a gente fez pro Cariani, um gráfico desde, acho que é 2015. É 2015 até 2024. O que mais rendeu no Brasil foi IPCA mais 6%, ó. Rendeu mais que CDI, mais que Bovespa, mais que o dólar e mais que o Você IFIX. poderia até pegar desde 2010 que a resposta ia ser a mesma. A mesma. Agora, o que mais rendeu, cara, dólar mais 4. Só que a gente tá olhando pra hoje que dá pra investir talvez a dólar mais 5,5, dólar mais 6, cara. Isso aqui é desde quando? Isso aqui é 2015. 2015. Desde 2015 não dava pra pegar dólar mais 4 em nada, porque o juro ficou... A primeira zero oportunidade durante um que a tempão. gente tem de adquirir taxas... Lembra que na década passada, até para trazer para a turma, o juro ficou praticamente zero. Então, você ter alguma empresa americana que capta, empresa boa, né? Que a gente está aqui falando de baixo risco de calote. Nenhuma empresa ia emitir a dólar mais 5 no momento em que o juro lá tá zero. Então, a gente está tendo essas oportunidades só no contexto atual que os juros estão mais elevados por lá. Então, uma oportunidade de adquirir boa qualidade com um preço que, sei lá, anos atrás a gente tinha que descer para o high yield, para um risco de crédito muito maior para ter uma taxa atrativa como essa. Por mais que, historicamente, dólar mais 4 tenha sido incrível, não dava para investir a dólar mais 4. E por que dá para investir hoje a dólar mais 4? Acho que o cenário macroeconômico mudou tanto, a taxa de juros subiu muito nos Estados Unidos também, né? Que a gente consegue investir nisso hoje. Tem certas oportunidades que a gente tem que aproveitar, é para isso que eu tô olhando hoje. Agora a dúvida é, qual a melhor forma, ou quais são as melhores formas de se expor a dólar mais 4, dólar mais 5, dólar mais 6? O que tem de produto pra gente investir de fato? Infelizmente, a gente não tem tanta opção listada aqui no Brasil, então a gente pode fazer investimentos indiretos, eu posso investir num fundo que está aqui, que invista em bonds lá fora, só que ainda é muito restrito. O fundo vai ser restrito a investidor qualificado quase sempre. A gente pode fazer a aquisição de um ETF lá fora, com uma plataforma da XP Internacional que você mencionou e tantas outras, que hoje é facinho abrir uma conta lá, posso comprar um ETF e ele vai comprar uma cesta de ativos por mim, então eu não preciso me preocupar tanto na seleção individual. Então você tem ali ETFs com mais de 1.000 bonds na carteira, com uma taxa média que está perto disso, 4,5, 5 até mais. Quanto mais longo for o vencimento dos ativos na carteira desse ETF, maior tende a ser a taxa também. Então, quanto mais seguro você pegar um ETF majoritariamente título público, por exemplo, a taxa vai estar mais perto de 4. Então, aqui a gente tem que conversar qual que é o risco. Você falou para mim já que você topa o chacoalho, você está ciente. Então, eu tô pensando talvez para você um ETF de títulos longos, mas só investment grade. Eu não queria descer muito pro high yield nesse momento, justamente pelo medo que a gente tá aqui da saúde econômica dos Estados Unidos. Eu tinha te mandado uma mensagem antes, você tinha me mandado alguns ETFs. Queria que a gente recapitulasse isso, porque você chegou a me recomendar um ETF. É o VCLT. Não, mas antes dele você tinha mandado outro. BND. O BND, ele vai ser um ETF praticamente composto 70% títulos públicos norte-americanos, então aqui a gente está falando do risco da economia norte-americana, do tesouro norte-americano recomprar, então um risco muito baixo, risco de crédito baixíssimo. Só que ele complementa com uma pitadinha de 30% de títulos corporativos. Ó, esse daqui é o ETF que você tinha me falado, né? Isso, BND, falado antes. Vanguard Total Bond Market. Ele é um ETF com uma taxa de 0,03%, é isso? Isso, bem baratinho. Tá. Ele tem bastante volume, assim, dificilmente a gente teria alguma dificuldade, até mesmo o tamanho do aporte que você tá com a intenção de fazer. E ele vai te oferecer um risco de crédito baixíssimo. 70% vai estar em Treasury, título público norte-americano, e 30% vai estar em títulos corporativos, mas só de empresa de baixo risco, que a gente chama de investment grade. Se você tá com esse medo de uma reviravolta macroeconômica, ele pode ser uma boa escolha, porque existe
existe historicamente uma correlação negativa entre ações e títulos públicos, porque o investidor fica apavorado, ele vai procurar algo seguro, ele corre para as treasuries, para os títulos públicos, historicamente uma reserva de valor clássica também. O ouro está se comprovando cada vez mais também, mas as treasuries são tidas como uma reserva de valor ouro também. nos últimos 10 anos bateu o S&P. Bateu acumulado. nos últimos 10 anos? E o ouro não faz nada, é um metal amarelo inerte que não paga juros. Tá, você quer dar uma olhada como tá a taxa dele, a carteira dele, como está distribuída, o tipo de empresas? O número de bonds, isso é interessante. Isso daí que eu queria mostrar pra turma, porque quando você investe no ETF, você tem um grande benefício. Se eu comprar um bond do JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, eu sou credor de alguém que é uma única empresa. Então, por mais que seja uma grande empresa, tem um risco. Agora, um ETF, eu compro esse ETF por, acho que $70, que tá ali por aí, e ele tem 11 mil bonds. Então isso daqui é muito bom. E aí eu tenho um duration médio, nesse caso, de 5.8. Então ele faz médias e eu tenho muita diversificação. Então se algum tem problema, eu tenho vários. E aqui eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra a qualidade dos bonds e a duration. Então a qualidade, cara, é animal, ou seja, é títulos de muita qualidade com duration média. Esse bond que o Raiz tinha passado. Renda fixa, no final, a gente está emprestando dinheiro para alguém. Você está querendo comprar agora uma cota de um ETF, onde o pessoal já emprestou esse dinheiro, comprou esses títulos, o dinheiro está na mão da empresa. E o pessoal não raciocina muito com isso, porque pensar renda fixa é sempre muito tranquilo enquanto você é pago. Então, se eu desse um exemplo, né? Eu tenho 10 mil reais e eu começo a emprestar dinheiro para as pessoas. Aí empresto R$1.000 para 10 pessoas, vocês estão no bolo, e eu cobro juros de 10% em 6 meses. Sou um AJ bonzinho, vamos colocar assim, um juro baixo para um AJ. Aí todo mundo me paga, menos o Arraiz. Todo mundo pagou, voltou 1.000 mais 100 reais, eu tô com 9.900. O único calote do Arraiz, que é um calote de 10% do valor que eu investi, me deixando prejuízo. Então ali, se tiver um calote, como um título vai ser nada da carteira, quase não vai afetar o ETF. Então, na minha opinião, é muito melhor pegar isso do que um bond específico de uma empresa. E aqui no Brasil, o pessoal comete esse erro, porque pega uma debênture de uma empresa específica, às vezes nem listada em bolsa, porque o assessor indicou, por exemplo, sendo que ele poderia pegar um fundo de infra cheio de debêntures. Ou pega um CRI específico, que ele nem sabe o que está fazendo, poderia pegar um fundo imobiliário de papel cheio de CRIs e correr muito menos risco, né? Investir em renda fixa, assim, é feliz todo dia. Até o momento que aquela performance faz assim, ó. Pá, vira zero, cara. Eu já passei por isso várias vezes. Ainda bem que eu tinha uma diversificação na carteira. Isso vai acontecer na sua vida alguma vez, se você escolher títulos específicos. Por isso eu diversifico. Tem muitos ETFs no Brasil, por exemplo, que eles foram lançados e de repente eles somem. E nos Estados Unidos também, lança e some. Eu falei, cara, eu não quero um produto que eu tenho que me preocupar se um dia ele vai sumir, se um dia ele vai desaparecer. Olhando pra Vanguard, fala, poxa, é um player extremamente sério, é um negócio grande que tem liquidez. Esse daqui foi criado em 2007, ó. Fund Total Net Assets, 344,9 bilhões de dólares. É bastante dinheiro. Isso é super seguro. É super seguro isso daí. No sentido de que não é que ele vai subir sempre, é seguro no sentido de que ele não vai sumir da noite pro dia. Mas eu tenho um problema com esse ETF. Eu sou um cara que eu tenho dinheiro suficiente para viver tranquilamente. Não preciso resgatar de um lugar desesperadamente. Então eu posso me dar um prazo mais longo e, além de tudo, eu sou um investidor profissional. Então eu lido com isso de uma forma diferente. Então eu posso investir por longo prazo. Eu não tenho esse problema e eu também tenho entrada de recursos. Então esse ETF é um ETF para mim por um prazo relativamente curto, pagando 4,49 ali, Julinho. Eu não quero 4,49. Uma taxa melhor. Eu quero uma taxa melhor. E aí, o Arraiz me trouxe uma outra sugestão, né, Arraiz? Aí a gente vai falar do VCLT, é uma opção, também Vanguard, mas já de características muito diferentes, acho que já vai de encontro com o que o Thiago tá procurando aqui. Lembrando já desde já que ele é mais nervoso, mas o perfil do Thiago super arrojado, sabe o que tá fazendo. O meu perfil é diferente do seu. Então essa é a minha carteira de investimentos. Então você nunca deve pegar minha carteira e copiar ela cegamente. Para você montar uma carteira de investimentos, você tem que ter alguém te ajudando a montar ela de uma forma personalizada pro seu perfil. Porque o perfil de investidor é como, tipo, a sua impressão digital. Se pegar de todo mundo aqui, cada um tem uma impressão digital diferente. Então se você quer uma carteira de investimentos montada só para você, personalizada, respeitando o seu perfil, seus objetivos, o patrimônio que você tem, você pode ter um consultor de investimentos que vai fazer isso sem conflito de interesse. Se você quiser um consultor de investimentos do Grupo Prium para te ajudar a investir melhor, vou deixar inclusive um link aqui embaixo. Você clica, preenche um formulário de... Quantas perguntas? Tem 5 perguntas, talvez? São poucas, né? Poucas perguntas, e aí um consultor do nosso time, com nossos princípios, nossa filosofia, vai entrar em contato e vai te ajudar a investir melhor. Esse ETF já tem um yield bem maior. Olha ali na direita, Julinho, 5,75, tá vendo? 5,75. Até gosto de olhar outra métrica assim, o 30 Day SEC, Yield to Maturity, 5,8.
Então, o yield médio até maturidade, a gente pegar o prazo de cada bond, tirar uma média, são aqui menos bonds do que o outro que a gente falou, mas ainda assim a gente está falando de quase 3 mil bonds. Aqui tem uma menor quantidade porque ele vai pegar os títulos que são longos, então ele vai excluir os que são mais curtinhos, deixando ali de mais longa duração, mas sem perder qualidade de crédito. Então, o gráfico que o Thiago falou que gosta, a gente pode mostrar de novo. Desceu um pouquinho a qualidade do crédito e aumentou o prazo. Aqui é a qualidade do crédito, certo? Certo. Então, quanto maior a qualidade do crédito, significa que o título vai pagar menos. Quanto mais longo o vencimento do título, mais ele paga. Então aqui tá o vencimento longo, qualidade média. O outro tava qualidade alta, vencimento médio. Vou emprestar dinheiro pro Perini. Pô, o Perini vai me pagar. Na verdade, é quase que assim, por que o Perini tá me pedindo dinheiro emprestado? Começa aí, né? Algo deu errado, né? Agora, se eu emprestar dinheiro pra você, Julinha, Bom, você é um bom pagador? eu sou do Capão. Eu sou um bom pagador, mas você tem um risco maior, né? É isso. Porque você tá vindo do Capão todo dia e tal. Tem um risco maior. Então, como o risco é maior, eu vou ter que te cobrar uma taxa maior. Porque pro meu risco maior, eu tenho que ter um prêmio maior também. Então, um ETF que eu vou investir por um prazo mais longo, tem que ter um prêmio maior. E como eu vou pegar bonds de qualidade um pouco mais baixa, eu também tenho que ter um prêmio maior. Mas se a gente fala de qualidade mais baixa, uma coisa legal a galera saber que a gente ainda está falando de uma categoria chamada Investment Grade. Ou seja, você pegar qualquer empresa no Brasil que você gosta, que você pensaria em emprestar dinheiro, Investment Grade está acima dessa qualidade de crédito, porque o Brasil é um país high yield. Então, o Investment Grade norte-americano, ele tem uma qualidade muito boa ainda assim. É mais baixo em relação àquele outro ETF, porque ali a gente está falando de título público. Então, a gente está falando agora de corporativo. Então, obviamente, a empresa tem mais risco do que o governo. Teoricamente, é mais seguro emprestar para essas empresas do que para o governo brasileiro. Não, olha isso aqui. Olha as empresas que estão aqui, tá? No investimento de qualidade média. A Anheuser-Busch, de cerveja. É de cerveja, basicamente, da Budweiser, etc. Você a CVS, de farmácia lá nos Estados Unidos. Você tem a AT&T, Goldman Sachs, cara. Warner Media. Você tem Wells Fargo, Pfizer. Cara, e se eu for descendo, é que dá pra você ver todo o portfólio. No crédito, a gente precisa que a empresa sobreviva e honre com seus compromissos. O pessoal da Oaktree fala muito, you have to earn the yield. Paga dividendos mensais, então toda vez que os bonds na carteira desse ETF pagam o dividendo, ele repassa isso para você. Se ele tá pagando aqui, ó, historicamente, 34 cents por share. E cada share tá custando 75. Desses 75 dólares, recebo mais ou menos 0,33 de dividendos por mês. Se eu comprar, então, R$1 milhão, o dólar aqui, eu paguei mais ou menos 5,77. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então eu paguei 173 mil dólares. Então eu vou pegar aqui, Julinho, se eu comprar esse ETF, né, mais ou menos 75, então eu vou comprar 2.300 cotas, eu vou ganhar de dividendos, mais ou menos, isso daqui por mês. Então é como se eu estivesse criando uma renda passiva em dólar de 762 dólares, cara. Um Celta por mês. Um Celta por mês. Só tem o acréscimo da questão do imposto de renda, né? Porque lá tem 30% de Isso, já imposto sobre cai dividendos. retido na fonte. E aqui no Brasil nós não temos isso, é uma vantagem do Brasil ainda, entre aspas, né? Porque o imposto corporativo aqui é mais alto. Talvez valha até olhar no site da Vanguard pra gente ver, talvez esse dividendo publicado já seja o líquido. Olha. Mas isso aí é fácil de verificar. É um bom ponto que você lembrou. Lá Deve fora ser, esse é tudo- 4%? Deve ser então, Perini. Pensando aqui. Porque ó, aqui tá 5,75 o yield, né? É, aqui seria o yield anualizado, né? É o yield já anualizado. aí. Pode ser talvez o líquido mesmo. Vamos comparar. Bom, cara, eu vou comprar esse negócio aqui. Vamos comprar? Tomou a decisão, primo? Ah, eu tomei. Fazer uma graninha, né, Julinho? Poxa, em dólar. Botar o dinheiro pra trabalhar em dólar. E o Perini? Vê se o Perini não vai investir também alguma coisinha antes. Já tem, já vocês nem sabem. Olha. Olha o cara escondendo o jogo. Não tem esse aí não tem. A bolsa lá fora tá subindo também, ó. Olha o Nasdaq ali subindo. 2%. Cara, aqui são os juros, né? Juros de 2 anos, de 10 anos, de 30. E a gente tá vendo uma elevação de todos eles. Então o mercado hoje tá esperando que lá no futuro, daqui a 2, 10, 30 anos, o juro vai ter que ser maior do que o juro hoje. É um pouco do reflexo dessa incerteza que a gente tá vivendo nessas últimas semanas por conta da política tarifária do Trump. O mercado tá maluco, tá reagindo a esse momento de incerteza. Parte de anos seguidos de boa performance, com uma discussão já antiga de será que tá caro? Historicamente tá. Acima da média histórica de preço-lucro. Tem essa discussão. Então a gente precisava de algum tipo de incerteza que provoca uma correção. Só quero mostrar isso. Esse aqui é o câmbio que eu fiz hoje, ó. Eu tinha 25 mil dólares já na minha conta em dólares da XP. Aqui é um saldo na conta de investimento. Eu mandei R$1 milhão, tá vendo? Que foram convertidos para 173 mil dólares. Pegou um spread bom, hein? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, ó? Isso daqui é um print do Robson, que é o meu consultor. Então, a faixa de spread geralmente é de 0,3% a 2,25%. O spread é uma taxa que vai ser cobrada sobre isso. Então, quando você faz essa remessa, você paga um spread. Isso aqui é uma taxa que às vezes você não sabe, você não vê. Só que no nosso caso, quando você vai fazer essa remessa, como a gente não ganha comissão,
cara, nosso interesse é... A gente cobra direto do cliente. A gente não ganha comissão sobre o que a gente vende, né? A gente geralmente diminui o spread, o máximo que dá na plataforma, que geralmente é 0,6. O que você paga de spread, existe uma parte desse comissionamento que a gente receberia, mesmo sendo 0,6, que o cliente recebe de volta. Então você recebe de volta na sua conta, se você tiver um consultor de investimentos. Agora, imagina que se você for mandar do jeito tradicional e você pagar 2,25% de spread, com um consultor, você receberia um rebate, ou seja, uma parte disso de volta para sua conta. Aqui, então, a cotação foi $1 para 5,73, só que no final das contas, o valor efetivo ficou um pouco mais alto, ficou 5,77. Porque eu tive IOF, que é 0,38%, a comissão estimada da corretora, que aqui não fica nada, no nosso caso que a gente devolve tudo. Sim. Tá? Então no final das contas eu paguei 0,3 de spread mais 0,38 de IOF. Então 1 milhão viraram 173 mil dólares. E aí, cara, eu tava vendo que não dá pelo computador para fazer essa operação, só pelo aplicativo. Você acha que por ter mais liquidez, eu posso chegar aqui, cara, e mandar a boleta de uma vez só? Eu acredito que sim. Você pode, inclusive, colocar sem ser a mercado e tentar determinar um preço para tentar pegar, mas não acho que vai abrir esse preço por conta da tua ordem estar a mercado. Esse é um ETF que muitos fundos aqui no Brasil, quando querem operar, fazem boletas grandes nesse ETF da Vanguard lá fora. Temos aqui que seria renda variável, certo? Então vamos lá em investir em renda variável, aqui, pesquisar ativo CLT. Uma coisa legal que a galera pode 79. saber, o Thiago mostrou o preço do ETF, perto de $70, mas a maioria das corretoras lá fora deixam você fazer compras fracionadas ali. Então você pode comprar um pedaço de uma ação cheia. Então mesmo que você tenha um valor menor, você consegue fazer uma carteira mega diversificada. Essa é uma das vantagens para quem investe diretamente no exterior em relação aqui. Eu vou comprar 199 mil dólares aqui. Eu tinha uns dividendos na conta, que eu tenho ações da XP que pagam dividendos e eu nunca mexi nisso. Então eu vou confirmar aqui a compra. Ó. Corretagem, eu vou pagar 8,60. Isso é importante. Comprar aqui, a mercado, 75, preço de compra, confirmar. Ordem de compra enviada. A gente mandou um preço de 75,76. Olha a corretagem, só $8, cara. Pela operação toda. Pela operação toda. Porque eu fiz pelo aplicativo. Não é nada isso. Então o total de compra é 199 mil dólares. E agora a gente precisa confirmar se ela saiu, né? Executada. Executado. Já? Rapidinho. Deu nem tempo de pensar. Tinha 344 bilhões, né, de valor de mercado, é muita coisa. É muito valor de mercado. Você bota em real, é 1,5 trilhão. Agora a gente tá, ó, ganhando renda passiva em dólar, hein, Julinho? Agora vai ser É mais isso. barato ir pra Bahamas, né? Agora vai ser mais barato ir pra Bahamas, cara. Olha só. Bom, dever cumprido de hoje? Dever cumprido. A não ser que eu consiga te ajudar em algo mais. Nossa, o cara é muito... Ele é senior, né? Ele é senior, né, velho? Ele é senior no atendimento, cara. Aqui é de melhor qualidade, né? Serve bem pra servir sempre. Então é isso. Ó, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.